Vamos para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema que às vezes gera confusão, inclusive eu falo muito sobre isso, mas às vezes gera alguma confusão. Qual é esse tema? Mais volume de treino significa mais resultado? Será que quanto mais volume de treino, mais resultados o indivíduo vai ter? Existem alguns fatos que são óbvios, né? Quais são esses fatos? Para a gente conseguir o melhor da hipertrofia, a gente precisa aumentar o estímulo. E a hipertrofia, ela é dose-resposta. Isso significa que quanto maior a dose, maior o volume de treino, consequentemente, maior a resposta para essa hipertrofia. Então a gente tem uma hipertrofia dependente de volume. Porque na própria literatura, as revisões, a gente aponta o quê? Quanto mais volume de treino, mais resultados o indivíduo tem. Isso não é errado. É correto você olhar dessa forma direta para esse assunto. Então, quanto mais volume, mais estímulos, consequentemente, mais resultados o indivíduo tem. Isso parece óbvio. Outro ponto, a gente também tem a questão do gasto calórico. O gasto calórico, ele é uma ação metabólica da bioenergética que produz energia, principalmente através da geração de calor, o custo de ATP, para você conseguir mobilizar a carga, fazer as repetições, finalizar o treino. Durante todo o seu dia você tem esse gasto. Quanto maior o esforço, maior, consequentemente, o gasto calórico. Sendo assim, quanto mais volume, maior o gasto, consequentemente, mais resultados. Mais resultados para quê? Coopera com o emagrecimento. Porque se você coloca mais volume de treino, consequentemente você gera mais gasto calórico, contribuindo mais para o seu emagrecimento. Você consegue jogar mais gasto calórico por aumentar o volume de treino, porque o gasto calórico é volume dependente também. Tanto a hipertrofia como o gasto calórico são volume dependente. Quanto mais resultados. Então acabou a aula? É isso. Quanto mais volume, mais resultados? Não é tão simples assim. Se você analisar apenas por número de forma fria e exata, essa é a resposta. Só que se essa fosse uma resposta direta, sem nenhuma influência de outros fatores, era muito simples. Era só a gente pegar todos os indivíduos e dobrar o volume de treino de todos eles. Consequentemente, eles teriam mais resultados, aumentariam o gasto calórico. Quem quiser emagrecer vai conseguir mais gasto calórico. Quem quiser mais hipertrofia vai conseguir mais estímulos do treino. E vice-versa, você teria o complemento dos dois. Mais volume, mais estímulo, mais hipertrofia, mais gasto calórico, mais adaptações positivas ali, adaptações de aprendizado mecânico, construção de força, entre aspas, né, construção de força. Então, o que a gente tem aqui? Uma resposta direta e simples, mas sem considerar uma análise mais crítica. E é nesse ponto que eu bato muito e as pessoas acabam gerando confusão quando eu falo assim, nem sempre aumentar mais volume significa melhores resultados. Muitas vezes eu recomendo diminuir o volume e essa aula é para esclarecer de vez isso, tá? Qual é a análise crítica? Primeiro, isso é óbvio, tá? Isso é óbvio, isso não se muda. Mas a gente precisa ter uma análise crítica na hora da apresentação. Qual? Primeiramente, sustentabilidade. Será que se eu adicionar mais volume de treino para esse indivíduo, nesse momento, não quer dizer que ele nunca vai poder aumentar ou que ele nunca poder fazer mais volume, ou volume alto. Mas nesse momento, será que se eu fizer esse adicional de treino a mais, vai manter uma boa sustentabilidade? Isso significa o quê? Ele vai conseguir cumprir esse treino? Ele vai conseguir ter uma boa adesão? Ele vai perder treino ou não? Ele vai conseguir cumprir diariamente o treino? Ele tem a disponibilidade de tempo para fazer mais volume? Ele tem o tempo suficiente para se descansar entre os treinos para manter um bom desempenho? Ou seja, a sustentabilidade influencia isso. Se ele é capaz de manter essa periodização por pelo menos 2 semanas, 3 semanas, que é o mínimo. Não adianta você extrapolar o volume de trabalho em 1, 2 semaninhas e esperar muito resultado, porque é um ajuste agudo. A hipertrofia e o emagrecimento é uma adaptação crônica, médio a longo prazo, para você ter algo mais consistente. Sendo assim, se você dá um baque, período de choque. Sim, o período de choque ele é um período que você joga o volume de trabalho principalmente lá para cima. Só que é um período curto e você tem toda uma construção antes de chegar no choque. Então você tem um trabalho de sustentabilidade para chegar no choque
e extrair o máximo, e depois você diminui esse volume e faz outra construção de periodização. Sendo assim, precisa analisar a sustentabilidade, o desempenho desse indivíduo. Esse desempenho está aumentando, está caindo, está se mantendo, com esse adicional de volume que eu acabei de fazer. Não estou dizendo que é proibido adicionar o volume, estou dizendo para analisar o quanto vai aumentar e quando vai fazer esse adicional de trabalho, tá? E se é válido aumentar para todos os músculos ou para alguns, ou aumentar uns, diminuir outros. Não existe umas regras absolutas na hora da periodização, tá? Força, quando você faz esse adicional de trabalho nesse momento, a força do indivíduo continua progredindo. É lógico, quanto mais carga a pessoa pega, mais difícil é de progredir. Senão a gente pegaria infinitas cargas. Quanto mais anos de treino, mais carga a gente pegaria. Mas não é simples assim. Quanto mais carga o indivíduo pega, mais difícil é continuar evoluindo. Se ele consegue manter um bom desempenho, ele consegue facilitar a progressão de carga, consequentemente uma adaptação positiva para a força. Mas também não quer dizer que ele está perdendo carga nos exercícios, significa que ele está perdendo força. Simplesmente a capacidade mecânica dele de trabalhar naquela sobrecarga foi diminuída, talvez por uma restrição calórica, talvez por um excesso de treino, que eu vou explicar nessa aula. Sendo assim, é preciso analisar o desempenho, a sustentabilidade e se essa força está sendo mantida ou está conseguindo ainda progredir algumas cargas, 1 quilo aqui, uma repetição a mais ali, às vezes diminui um pouquinho, mas logo volta a aumentar de novo. Então precisa ter essa análise crítica, porque são pontos importantes. O treinamento, uma das bases do treinamento é a construção da força. É você conseguir pegar mais carga do exercício. Isso não vai acontecer toda semana ou todo mês. Porque, como eu disse, quanto mais tempo, mais força você constrói, mais difícil é de continuar evoluindo a força. Existem indivíduos que têm barreiras limitantes com um espaço maior. Ou seja, indivíduos que conseguem construir bem força até aqui, outros até aqui, outros até aqui. Por isso que Strongman, Powerlift tem uma capacidade mecânica de força muito grande. São indivíduos que, lógico, houve todo um preparo na apresentação, mas naturalmente é um indivíduo já muito forte, que tem uma adaptação muito rápida para a força, assim como para a hipertrofia. Então existem indivíduos que são mais suscetíveis, que têm uma predisposição melhor para essas adaptações, tá? Mas de qualquer forma, uma boa periodização favorece o desempenho e a progressão de carga, né? E força e progressão de carga estão relacionados, né? Até porque a progressão de carga pode existir mesmo sem ter a ganho de força. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Quando você aprende um movimento, as primeiras semanas é difícil, mas assim que você domina o movimento, a progressão de carga é mais natural. Outro ponto, a técnica está errada. Você ajusta a técnica, a progressão de carga acontece com mais facilidade. Não ganhou mais força, simplesmente foi um ajuste num detalhe que favoreceu a melhor progressão de carga. E aí ele vai consolidando e ganhando mais força. Às vezes ele está executando um exercício, por exemplo, uma restrição calórica limita essa progressão de carga. Você joga uma recarga energética, a progressão de carga acontece. Ele ganhou força? Não, ele teve mais combustível energético para descarregar e conseguir progredir mais carga. Ou ele descansou melhor nos últimos dias, o que favoreceu a progressão de carga. Então, existe coisa, progressão de carga é uma forma de levar o ganho de força, mas não necessariamente progressão de carga é força. Força é quando você conseguiu adaptar uma nova carga para aquela média de repetições. Por exemplo, pegava 100 quilos para 10 repetições, independente do exercício. Agora eu consigo fazer com 110 quilos 10 repetições, ou 101 quilos 10 repetições. Então eu consegui construir força. Lembrando também, né? Você tem que ter o parâmetro do que? Às vezes você pegou uma carga e você ficou umas repetições na reserva. O próximo treino você pega a mesma carga, só que você usa menos repetições antes da falha. Antes você usou 3 antes da falha, agora você usou 1. Ou seja, você fez 2 repetições a mais com aquela carga, não quer dizer que você ganhou força. Significa que você usou menos repetições da reserva. Então você precisa ter uma análise para realmente saber quando está construindo força. Você vai saber que está construindo força quando a tua repetição máxima aumenta com determinada carga. Antes era 10 RM para 100 kg sozinho ali em determinado exercício. Agora eu faço 11 repetições para 100 kg. Também é um aumento de força. Ou 102 kg para 10 repetições. É um aumento de força, tá? Que precisou da progressão de carga para acontecer. Consequentemente, toda essa análise crítica leva a gente a analisar principalmente a capacidade de recuperação e resposta. Ou seja, quando você faz um adicional no volume de treino, a recuperação desse indivíduo é o suficiente. É lógico que a recuperação vai ficar um pouquinho prejudicada, mas ainda assim, ele consegue manter um bom desempenho, uma boa força e sustentabilidade, progressão de carga quando dá, nos treinos. Ele está se recuperando o suficiente para isso continuar acontecendo? Se for um período de choque, ok, que é um período curto. Mas se não for, está acontecendo? Resposta: não adianta você pegar um iniciante
e você jogar 40 séries para ele, já que é dose-resposta, volume dependente, gasto calórico e hipertrofia, então é só a gente pegar todos os indivíduos e jogar 40, 50, 80 séries para cada músculo na semana e ele vai ter ótimos resultados. Pegando de forma fria, sim, mas analisando o contexto, você precisa entender que aquele indivíduo que está iniciando, ele precisa de uma adaptação mecânica, um conhecimento, conhecer o movimento, aprender o movimento, melhorar a parte neuromuscular dele, a compreensão dele de ativação muscular, de produção de força, de ajuste de técnica, postura, padrão de movimento. Então, o iniciante não é só jogar um monte de séries. Você precisa ensinar o básico e aí ele vai se adaptando e construindo volume no treino. O intermediário, mesma coisa. Ele ainda tem pontos a serem melhorados. Um avançado, ou um atleta, ou alguém com um físico gigantesco, mesmo assim, ele tem a capacidade de resposta dele. Não é só jogar 80 séries que ele vai evoluir absurdamente. Ele pode até 1, 2, 3 semanas ter um bom impacto agudo no treino. Mas se não houver uma sustentabilidade, desempenho, for progressão de carga, nem que for mínima, esse cara não vai conseguir continuar evoluindo. Lembrando que progressão de carga nem sempre acontece. O que não pode acontecer é o volume excessivo causar uma perda de carga nos exercícios. Sendo assim, você precisa ter uma análise crítica em cima disso. Senão, seria simples. É só adicionar mais séries toda semana. E aí todo mundo teria excelentes resultados. Mas precisamos ter uma análise crítica para a gente interpretar melhor isso aqui. Porque é muito simples a gente dizer mais volume, mais hipertrofia, mais volume, mais gasto calórico. Ótimo!